Quantos acharam? Digo amém. Amém. Capítulo 10 de Romanos, versículo 14, diz assim: Como, pois, invocarão em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviu? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, conformosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas novas. Os irmãos podem tomar assento, glorificando e adorando o nome do Senhor. Epístola de Paulo aos Romanos, uma das epístolas mais interessantes da Bíblia. Todas são, e a gente gosta de falar que ela é mais interessante, mas porque ela é como se fosse um tratado teológico. Paulo está escrevendo à igreja que estava em Roma a respeito de questionamentos que eram levantados acerca da fé e da salvação por intermédio de Cristo Jesus. Se você analisar o primeiro capítulo, o segundo capítulo, Paulo começa a orientar os gentios, no capítulo 1, depois no capítulo 2 aos israelitas, e no 3 ele chega a uma conclusão, faz com que nós cheguemos a uma conclusão. No 3, do 9 em diante, ele vai dizer que Deus olhou para a terra e procurou um justo sequer, e não viu nenhum, porque todos pecaram, porque todos se extraviaram. E ele vai dizer: não há quem entenda a Deus, não há quem busque a Deus. Cada um busca segundo a sua própria concupiscência, segundo a sua própria natureza. A epístola de Paulo aos Romanos é uma epístola que o teor dela é a justificação por meio da fé em Cristo Jesus. Haja vista que ele trata de todos os pilares da salvação. Ele fala sobre arrependimento, fala sobre fé, fala sobre justificação, adoção, regeneração, glorificação e santificação. Entretanto, o que ele está colocando aqui, tanto para gentil quanto para israelita, é que todos estamos debaixo da mesma natureza. Todos nós descendemos da natureza de Adão, ou seja, todos nós descendemos com a nossa natureza inclinada ao pecado. Tudo o que queremos é obedecer à nossa própria natureza. Tiago entra também nesse assunto no capítulo 1, salvo engano, no versículo 13 em diante. Ele vai dizer: porque ninguém diga de Deus sou tentado, porque Deus a ninguém tenta e não é tentado pelo mal. Entretanto, nós somos tentados quando atraídos e engodados pelas nossas próprias concupiscências, ou seja, nós somos atraídos por aquilo que nós mesmos queremos fazer. E o que ele está dizendo é que todo mundo tem essa natureza, está todo mundo debaixo da natureza de Adão. E ele começa a explicar aos romanos dizendo que por um homem entrou o pecado no mundo, e por meio dele veio a morte, e todos os homens pecaram. E é interessante que a Bíblia nos fala sobre pelo menos 3 tipos de morte: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. A palavra morte significa separação. Na morte física, o corpo é separado da alma. Na morte eterna, o homem é eternamente separado de Deus. Na morte espiritual, o homem é afastado, é separado da comunhão com Deus. A morte física todos nós sofreremos se não houver um arrebatamento antes dela. E ao homem está ordenado a morrer somente uma vez, vindo depois disso o juízo. A morte eterna são para aqueles que não reconhecem o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Apocalipse 26 e 14 vai dizer: porque bem-aventurados são os que fazem parte da primeira ressurreição, porque não terá poder sobre eles a segunda morte, que é o lago de fogo. E a morte espiritual é a morte que todos nós nascemos. E é por isso que quando o apóstolo Paulo vai escrever a igreja que estava em Éfeso, no capítulo 2, ele vai dizer: porque quando veio Cristo, ele vos vivificou, estando vós ainda mortos em vossos pecados e ofensa. O que Paulo está dizendo à igreja que estava em Roma é que se por um homem entrou o pecado no mundo e com ele veio a morte, também veio um homem chamado Cristo Jesus, e por ele veio a vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. O que Paulo está dizendo à igreja que estava em Roma com esses versículos que nós lemos: como invocarão o nome do Senhor se não creram nele? E como
crerão se não ouviram falar dele? Então o problema que o apóstolo Paulo levanta aqui é da mensagem que estava sendo pregada, e nós não vivemos em tempos diferentes. Nós temos problemas com as mensagens que estão sendo pregadas nos nossos tempos, porque não apresentam Cristo, a graça de Deus sendo suficiente para a salvação do homem. O problema é que nós estamos muito preocupados com o homem, com o que vão falar de nós, o que vão pensar da mensagem que pregamos, e queremos dizer palavras de autoajuda: você vai vencer, você tem que crescer, você vai prosperar, quando na verdade o que temos que pregar é o Cristo crucificado, é o Cristo que morreu na cruz do Calvário para nos dar o direito de vida eterna. Adorado para sempre ao Senhor. Quando Cristo veio na terra, Ele não pregou uma mensagem de autoajuda. Oh, Espírito Santo. Mateus, escrevendo no capítulo 4, dos versículos 14 em diante, ele vai dizer: porque Ele veio e Ele começou a anunciar o reino dos céus, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. João Batista não pregou mensagem de autoajuda, ele pregou: arrependei-vos, porque é chegado. Pedro não pregou mensagem de autoajuda, Pedro pregou: crede no Senhor Jesus e arrependei-vos, e cada um de vós seja mais. A mensagem que precisamos pregar nos últimos dias é a mensagem do arrependimento. Arrependei-vos. Como invocarão em quem não crê, e como crerão se nunca ouviram falar daquele que muda a nossa vida, que muda a nossa história? Adorado para sempre ao Senhor. O arrependimento é a mudança completa de mente. Arrependimento é a mudança completa daquilo que você pensava, daquilo que você achava que era vida. A partir do momento em que você se encontra com Cristo Jesus, reconhece o seu sacrifício na cruz do Calvário, a sua mente é transformada, e agora você não vive mais segundo o que você quer viver, você vive segundo aquilo que Ele nos orientou para que vivamos. Aleluia. A mensagem que está sendo pregada não é mais mensagens que apresentam o nosso Salvador. E nós estamos no culto de missão, e é por isso que eu trouxe esta palavra. O Espírito Santo me orientou a falar sobre isso, porque o que nós precisamos é mensagens que apresentam o nosso Salvador, porque como eles crerão se não ouvem falar do Salvador? Meu Deus, aleluia. Como invocarão de quem não creram? E como crerão em quem nunca ouviram? Oh, Espírito Santo, Deus poderoso. Não tem como crer em quem não conhece, em quem você nunca ouviu falar, daquilo que você nunca ouviu falar. O que nós precisamos é anunciar o Cristo crucificado, aquele que livrou a nossa alma da morte eterna e nos trouxe a comunhão de volta para com Deus. Mas é importante frisar que sobre o ofício ministerial chamado missionário, ou seja, um cargo ministerial chamado missionário, não é para todos os que querem. O ofício missionário não é para quem quer, é para quem o Espírito Santo vocaciona. Quando a igreja estava em Antioquia, reunida e orando ao Senhor, no capítulo 13 de Atos, vai dizer que eles orando e jejuando, disse-lhes o Espírito de Deus: apartai-me para mim a Saulo e a Barnabé, a obra que eu os tenho ordenado. Quem chama para a obra missionária é o Espírito Santo. Aleluia. E eu digo com muita dor no coração, mas esta é a realidade bíblica. Não adianta tentar fazer missão porque acha bonitinho de se fazer, porque uma obra social legalzinha de se fazer. Faz obra missionária, é oficializado como missionário aquele que foi vocacionado pelo Espírito de Deus. Nós estamos vivendo desde quando nos entendemos por gente dentro das igrejas, dentro do Evangelho, e o que nós mais ouvimos e vimos
São missionários decepcionados no campo, que vão para o campo, vende tudo quanto tem, e quando volta não tem mais nada, perde casa, perde família, porque não era vocacionado para aquela obra, foi porque achava legal, foi porque achava bonitinho de se fazer. Mas isso aqui é muito sério. Obra missionária não é para quem quer, é para quem o Espírito Santo orienta. O problema é que nós nos preocupamos muito, às vezes, com as pessoas lá da África, com as pessoas lá do outro continente, quando na verdade não preocupamos com o que está dentro da nossa casa, não nos preocupamos com a nossa vizinhança, não nos preocupamos com aqueles que estão próximos de nós. E é por isso que eu gosto de Noé. O apóstolo Pedro vai dizer que Noé foi pregoeiro da justiça, e eu não vejo escrito na Bíblia que Noé ganhou uma alma sequer, mas tem um negócio: Noé não perdeu a sua casa. Eu vim profetizar nessa noite: você não vai perder a sua casa será salva. Para quantos creem nesta palavra que eu estou pregando, você e a sua casa servirão ao Senhor. Glória! Meu Deus, maravilha, Jesus. O ofício missionário não é para quem quer, é para quem Deus vocaciona. Entretanto, a igreja tem um papel essencial nisso, de preparar missionários ao campo, de anunciar o ano aceitável do Senhor em tempo e fora de tempo. O que eu estou dizendo aqui para os irmãos, que existe um ofício que é específico para a pessoa que é chamada de missionário, assim como existe um ofício ao pastor. Nem todos nós somos pastores, mas nós ajudamos o próximo, nós aconselhamos, nós fazemos uma função. Agora, para quem é chamado ministerialmente, este sim tem que ser capacitado pelo Espírito para ir de encontro às almas, quebrar cadeias, correntes, pelo poder da palavra daquele que o vocacionou. Mas nós, como igreja, temos sim a função, o papel de anunciar o ano aceitável de Cristo. Maravilha, Deus, aleluia. E não só isso, porque nós também temos a capacidade do Espírito Santo para fazer com perfeição. Quando Jesus está com seus discípulos, ele afasta-se da multidão e pergunta aos seus discípulos: quem os filhos do homem estão dizendo por aí que eu sou? Aleluia. E os discípulos lhe respondem: uns dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que é Elias ou algum dos profetas. E Jesus vira para os discípulos e disse: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E disse Jesus: diste bem, porque tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é triunfante, segue avante, preparando e enviando missionários, arrebatando almas. E é interessante que Jesus continua dizendo: e eu te entregarei a chave do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra também será ligado no céu. Esta noite eu vim pregar sobre chave, mas não é a chave da casa e nem chave de carro, isso vem depois. Eu vim pregar sobre autoridade, otorgada por Deus mediante a palavra. Pedro pega a chave na primeira mensagem, quase 3.000 almas se converte. Na segunda mensagem, quase 5.000 almas se convertem. Quantos querem receber poder e autoridade nessa? Receba de Deus virtude do Espírito para anunciar o ano aceitável do Senhor. Glórias! Maravilha, Deus. Nós precisamos de pregar com autoridade otorgada pelo Espírito Santo. Aleluia. Porque o que o mundo precisa é reconhecer Jesus como Salvador da nossa vida, da nossa alma. E eu sempre digo, não é fácil para ninguém. Não é porque nós estamos na frente ou estamos pregando, anunciando, que para nós é mais fácil. De modo algum, se fosse abrir a oportunidade de perguntar aqui ao pastor Henrique, aos obreiros: é fácil? Não é fácil para ninguém.
Todos nós temos os mesmos problemas, todos nós temos as mesmas dificuldades, todos nós temos a mesma tendência. A diferença é que nós optamos ser guiados pelo Espírito, dizendo para ele: Espírito, eu não consigo, mas segura na minha mão. Eu não consigo, Espírito, mas vem comigo. Eu não tenho força para largar, mas o Senhor pode me ajudar. A diferença é que nós aceitamos a graça e dizemos: graça, Espírito Santo, nos direcione no nosso dia a dia, não nos deixe nos perder neste mundo, porque nós não queremos perecer eternamente, nós queremos ser arrebatados junto com a igreja para morar nas mansões. Quantos querem morar lá? Quantos querem morar lá? A igreja de Cristo será arrebatada para junto com Ele. E nós não queremos que nenhum se perca, diz o apóstolo Paulo a Timóteo, porque essa é a vontade de Deus. É que nenhum homem se perca, antes que todos cheguem ao conhecimento da verdade e sejam salvos. A vontade de Deus para mim e para a sua vida é salvação. A vontade de Deus para mim e para a sua vida é eternidade com Ele. E nesta noite, eu queria concluir essa mensagem dizendo: permaneça firme na presença do Senhor, porque vale a pena ser fiel. Permaneça anunciando o Evangelho aos seus familiares, à sua família, à sua casa. Permaneça como igreja, preparando e enviando missionários ao campo de batalha, para que lá também vidas sejam reconhecidas ou reconhecem Jesus como Salvador. Continue na caminhada, não desista. E para você que por algum momento parou, ou que não está caminhando, ou que está fraco, abatido, esta noite o Senhor está aqui para te dar força novamente, para dizer: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. O Senhor está aqui nesta noite para mudar a nossa vida, para mudar a direção dos nossos caminhos, para mudar aquilo que nós pensamos e aquilo que nós fazemos, para que nós possamos um dia morar com Ele nas mansões celestiais. Eles dizem que o Evangelho é mais uma proposta de como se viver na sociedade, mas eu não digo que é mais uma das propostas, eu digo que é a proposta. Somente o Evangelho promete vida eterna com Cristo. O mundo te oferece prazeres momentâneos, são efímeros, dá e passa, a alegria dá e passa, mas o Evangelho te oferece prazer eterno com Deus. Nas ruas como de ouro, rios como de jaspe, muros como de cristais, no palácio celestial nós moraremos com o Senhor na eternidade para todo sempre. Aqui você chora, aqui você sofre, mas lá não haverá mais choro, lá não haverá mais lágrima, lá não haverá mais pranto, lá não haverá mais dor, porque Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Se tem alguém aqui nesta noite que quer fazer um concerto com Cristo, que quer aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua alma, a oportunidade está aberta nessa noite. Venha a Cristo enquanto há tempo, venha a Cristo enquanto há vida, enquanto há esperança. Venha a Cristo, porque Ele quer aliviar o seu fardo, Ele quer aliviar a sua dor, Ele quer mudar a sua história. Se entrou alguém aqui por essas portas que querem fazer a confissão de fé, reconhecendo Jesus como Salvador da sua alma, hoje é noite aceitável. Ainda em Romanos, no capítulo 10, do versículo 9 e 10, quando Paulo faz essa contrastação entre lei e graça, ele vai dizer que agora não é mais necessário que nós obedeçamos à lei, mas ele diz: agora nós vivemos de acordo com a graça. E ele vai dizer: mas o que devo então para fazer? O que devo fazer para ser salvo? E ele diz que se com a tua boca confessares e no seu coração crer que Jesus ressuscitou dos mortos, serás salvo, porque com a boca se confessa para arrependimento e com o coração se crer para a justiça. Se você quiser nesta noite confessar
confessar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua alma, Ele entra na sua casa, Ele entra na sua família, Ele muda a sua história. A oportunidade está aberta. E aqui eu finalizo, aqui eu encerro, dizendo: permaneçam firmes, sempre abundantes na casa do Senhor, na obra do Senhor, que nós continuemos pregando o Cristo crucificado, a mensagem de arrependimento, a mensagem que traz a menção do Cristo Salvador ao pecador, porque nós precisamos que anunciemos este Evangelho, porque como disse o apóstolo Paulo, como invocarão em quem não creram? E como crerão se nunca ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos. Deus, aleluia.